Olha, as novas tecnologias, tudo que pertence à internet, cai como uma luva na amálgama que é o continente brasileiro e sua cultura. Ela é instantânea, simultânea e sincretiza e incorpora, retransmite e irradia tudo ao mesmo tempo. Absorve e irradia. E a complexidade da nossa cultura, que vem a ser a amálgama, ela não é apenas diversidade, ela é amálgama, que são todas essas diversidades ao mesmo tempo se comunicando, se interrelacionando e dando sempre um produto novo. E é sempre a reinterpretação da história que se foi em direção à história que será e retratando principalmente a pulsação do presente, essa presença humana assim agora presente e predominante em tudo. A declaração do Beckenbauer, não é? É fundamental ao dizer que a Alemanha tem um time tão forte porque tem 11 jogadores estrangeiros que já são de outras partes, querendo dizer mestiços, né? E essa é a força do Brasil. José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1823, disse que nós somos a amálgama. 1823. O que é amálgama? Ele dizia que nós somos a amálgama que nenhuma outra cultura ou povo possui, dada a complexidade de nossas misturas, miscigenações em alta escala, que vem desde a grande cultura indígena já se miscigenando entre si, com a chegada dos tupis guaranis, enfim. Essa definição percorre toda a nossa cultura. Ela começa com o padre Antônio Vieira, né? Quando ele diz nem tanto à terra, nem tanto ao mar, ele já está dando um exemplo, porque ele ia muito à terra, muito ao mar, e para você juntar tudo isso, sempre falta alguma coisa. Era a consciência da imensidão cultural que o Brasil representa. E não é à toa, porque os tupis guaranis já chegaram aqui 150 anos antes de Cabral e já vinham à procura da terra sem males, né? E também à procura de uma estranha e misteriosa palmeira azul. E isso tudo com o mito dos tupis guaranis, que era tudo mistério, e que o mistério criou os índios tupis guaranis para que eles fossem desvelando esse mistério. A partir daí, vieram os portugueses que receberam os templários, né? Portugal começa as navegações e Henrique de Sagres surge, porque enquanto os templários estavam sendo queimados como heréticos, né? Eles foram o grande esteio da Idade Média. O único lugar que os acolheu foi Portugal, mudando o nome de Templários para Cavaleiros de Cristo. E também tinham essa visão do Brasil de ser a terra nova de todas as novas possibilidades. A cultura africana, então, impressionante. Eram os guerreiros africanos que vieram para cá como escravos. Não apenas eles se miscigenaram com os índios, também com os portugueses, donos da Casa Grande, em relações recomendadas pela coroa para se misturar com tudo, para criar uma população. O Brasil é um continente. Então, os próprios donos de escravos tinham relações, a Casa Grande com a senzala. Geralmente, o produto dessa união, ele virava capataz. E, ao mesmo tempo, ele sabia que ele era filho do dono da Casa Grande, mas, ao mesmo tempo, não precisava falar, porque isso não se falava, e foi tudo se acumulando em linguagens complexas que criaram o Brasil. Então, a definição aqui, ela se perdeu, a clássica definição. E tudo sempre foi um torvelinho de misturas, de negociações, e isso se reflete em toda a história brasileira. A língua portuguesa foi inventada e criada pelos menestréis, tocando lá bandolim, inventando canções para o senhor Del Rey, né? Canções Del Rey e canções de amigo. Então a língua portuguesa começa na música. Isso antes mesmo da chegada dos templários, que se transformaram em cavaleiros de Cristo. O
o importante disso é sabermos que a maior parte da história do Brasil, metade da população era escrava e a outra metade não era. E, por exemplo, metade dos dias do ano eram feriados. Feriados para aquela população imensa de índios e de negros escravizados, heróis africanos que vieram para cá escravizados, criando a cultura, né? Mas para haver uma possibilidade de harmonia, porque eram poucos portugueses para muitos índios e muitos africanos aqui chegados. Então, metade dos dias do ano eram feriados, em que se fazia conciliação através da música. Então, apresentava capoeira. Ao mesmo tempo, ao apresentar capoeira para os senhores da Casa Grande, que estavam ali com os leques assistindo aquela beleza de batucada, evidentemente o escravo passava ali na capoeira, dando aquele rabo de arraia, xingando o português lá em Nagô, em GG, que seja, mas ao mesmo tempo isso tornava a harmonia possível. E eu quero lembrar que a importância da música popular e do poeta popular é que norteou tudo isso. Nessa metade dos dias que são feriados, quem fazia a ponte da conciliação é o intérprete da música popular, em batuques, envolvendo em todo tipo de batuques, desde chocalhos indígenas que já criaram o samba original brasileiro, que mais tarde se misturou ao zemba africano. Tanto que os jesuítas começam a catequização do Brasil, não só inventando a língua tupi-guarani, que eles fizeram uma invenção poética, filológica, mas principalmente catequização, através do teatro e da música. E nos dois, no teatro também tinha música, e ao violão eles tocavam cururu e cateretê, lá em São Paulo, que é uma espécie de samba já criado pelos ancestrais indígenas. O tempo todo é música e tambores, metade dos dias do ano feriado, para que se possibilitasse essa harmonia, que superasse as dores da escravidão, superasse, inclusive fizesse a ponte. E essa ponte já era grande. Segundo Gilberto Freire, o que ocorria na Casa Grande se sabia antes na senzala, que os próprios servidores escravos da Casa Grande já passavam em códigos as informações das fofocas da Casa Grande. Então, na verdade, toda essa atividade, interatividade secreta é que foi construindo o Brasil. São Paulo é construída em cima de 1.500 riachos, córregos e tudo. Nós temos uma abundância de água natural. O Brasil é um país tropical de chuva, era chamado de terra dos papagaios, terra dos relâmpagos, Pindorama. Mas o importante é notar que o rio Tietê, ele é uma extravagância, porque em vez de ele desembocar para o mar, ele entra terra adentro. Então era por esse caminho fluvial que as bandeiras, os bandeirantes e as entradas seguiam. Era trilha indígena já. E um rio fica perto do outro, era só pegar uma canoa, andar um pouquinho, pegava o outro rio e assim eles se embrenhavam pelas selvas. Notar que os bandeirantes paulistas, eles dobraram o território brasileiro. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil teria metade do seu tamanho. Eles se adentraram em terras que seriam, pelo Tratado de Tordesilhas, posse da Espanha. Muitas batalhas existiram entre bandeirantes e espanhóis que, por acaso, estavam lá. Batalhas dentro da selva, imagina, entre um país católico, Portugal, e a coroa espanhola, no meio da selva. Mais ainda, os bandeirantes genocidavam os índios, massacravam, escravizavam, mas também se miscigenavam. Então, essa múltipla personalidade, essa complexidade, foi criando cidades, todo lugar no Mato Grosso, até lá em cima, na Amazônia, tudo, o tempo todo. Havia ao mesmo tempo essa atitude brutal e ao mesmo tempo essa necessidade vital de emprenhar o maior número de nativas possíveis para construir o Brasil. Os bandeirantes eram pessoas que não falavam português, eles falavam o Nhangatu, que é o tupi-guarani já um pouco popularizado, ou língua geral. Eles se embrenhavam muitas vezes descalços pela selva. E como eu disse,
genocidavam, escravizavam, mas também se miscigenavam. Essa ambiguidade é também uma parte importante do caráter nacional. E eles eram também muito severos para manter a moral da tropa. Um dos bandeirantes chega a enforcar o seu filho para dar o exemplo. Então eles eram muito cruéis. Quando, por exemplo, Domingos Jorge Velho vai acabar com o quilombo dos Palmares, os próprios senhores de terra portugueses que haviam encomendado os bandeirantes para essa tarefa, ficaram com medo dos bandeirantes, dizendo assim: estes bandeirantes são mais violentos e brutais do que os próprios rebeldes do quilombo dos Palmares. Então essa mistura toda paradoxal é um dos grandes ingredientes da amálgama também. É bom lembrar que tudo isso fez surgir um marechal que era um índio chamado Marechal Rondon. Então, esse Marechal Rondon, com Roquete Pinto, que estabeleceu contato com os índios da Amazônia, e esse Marechal Rondon, ele tinha um lema, matar jamais, morrer se preciso for, que é o avesso do exército. Vocês imaginem as contradições. Um Marechal Rondon, inclusive ele que revela o Guaraná para todo mundo depois tomar, ele recusa o Guaraná refrigerante. É interessante, num programa ele foi convidado, mas era um Guaraná já esses, acho que da Antártica, né, ou da Brahma. Aí ele se recusou a participar do programa, porque isso não era o Guaraná era o Guaraná, enfim, isso são detalhes. Mas o importante é notar que ele é um marechal que leva o Brasil para se integrar, estendendo postes, telégrafos pela Amazônia. E ele próprio é um índio que tem esse lema, imaginem, matar nunca, morrer se preciso for. Mais ainda, a importância do Rondon, e junto com o Roquete Pinto, são a compreensão já clara de que a nossa ancestralidade indígena é o contrário do que se dizia, que os índios eram preguiçosos, que nada. A preguiça deles é uma visão superficial da profundidade filosófica dos nossos índios, que já vieram lá da Ásia pelo Estreito de Bering, e eles então são pré- ou proto-civilização hindu, com tudo que vai surgir da ilha, e pré- ou proto-civilização chinesa. Então eles já têm a acupuntura com espinhos de peixe, a arte plumária que retrata o efêmero, e mais ainda, eles, a famosa preguiça, era uma visão superficial do que é o Wu-Wei, que é o máximo do taoísmo, que é a ação da não ação, ou um devaneio filosófico, por exemplo, vendo o voo do Irapuru. Sem aquele voo de tarde não existia vida. Então essa interconexão que muitos filósofos contemporâneos procuram, ela já estava sendo elaborada ao máximo pelas nossas ancestralidades indígenas. Tanto que o Viveiros de Castro afirma que, perto dessa fenomenologia indígena, o Wittgenstein e o próprio Heidegger são ainda no jardim da infância, porque a complexidade que tem só nossa ancestralidade indígena é ainda um tesouro a ser desvelado. Não há maior mentira do que dizer que o Brasil foi criado por 3 raças as mais tristes: a portuguesa, a melancólica, a indígena também triste, melancólica, e finalmente a nossa etnia negra também triste. Isso é a maior mentira. Essas 3 etnias são as mais alegres, otimistas e vitalistas que existiram. A tristeza no samba é, através da tristeza, conseguir a alegria. Aliás, Caetano explica bem no samba que ele fez sobre isso. E o principal, eu diria, aplicar aqui como o Brasil é universal. Vou citar um poeta que é considerado um dos criadores do romantismo. Foi Goethe, Schiller, os irmãos Grimm e Hölderlin. Esse Hölderlin dizia: na alegria, quando eu estou na alegria, não consigo expressá-la em meus versos.
é somente aqui, na mais profunda tristeza, que eu consigo cantá-los. Então, a alegria, ele só conseguiria cantá-la através da mais profunda tristeza. É nesse diapasão que se diz que a tristeza do samba é a essência. É uma tristeza porque ele transforma a tristeza em alegria. Nessa frase do Hölderlin, acho que se condensa toda essa explicação. Posso ir longe ainda, quer mais? Então, por exemplo, eu posso citar, por exemplo, que essa frase do Hölderlin é bem clara. Quando na alegria, nunca pude expressar em meus versos, somente aqui na mais profunda tristeza é que eu consigo cantar a alegria. Esse paradoxo é constante na alma do brasileiro. Várias personalidades, mas que não são diversidades, fazem parte da amálgama dele. Então, ele é o ser de memórias ancestrais, de culturas antiquíssimas, com ancestralidade indígena, que é pré-taoísta, pré-toda a cultura hindu que vem. A riqueza de Portugal, depois de ter integrado os templários. E a cultura africana aqui, que eu preciso dizer que os tambores do candomblé não só criaram maracatus, mas como do sul, norte, a leste e oeste do país, fizeram o elo, a união entre todos. E mais ainda, o criaram aqui, porque na África um rio é de Oxum, aqui todos os rios viraram de Oxum. Um lugar só da mata é o de Oxóssi. Aqui toda a selva, toda a floresta virou de Oxóssi. Isso fez com que os nossos africanos reinventaram os arquétipos muitos anos antes do Jung, do famoso Carl Gustav Jung. Mais ainda, tem o jogo de búzios, em que o acaso da mão com os dados reflete a própria teoria matemática e da física quântica, do cálculo da incerteza e da importância da emoção. Mas mais ainda, eles têm um jogo mais sofisticado de predestinação ou de adivinhação, que é o Ifá, que é o I Ching chinês, só que ele é africano, é jogado com varetas e tudo. E mais ainda, a ciência nos informa hoje, os poetas já sabiam, tinham várias personalidades, Fernando Pessoa, nós sabemos que temos várias, mas a ciência chega agora, hoje em dia, nesse século XXI, a afirmar que nós temos vários cérebros que fingem ser um só e que nós mudamos o dia todo. Isso já está no candomblé. Você tem no mínimo 3 cabeças, então você no mínimo você é 3 pessoas, no mínimo, quando não mais. Isso tudo faz parte da nossa cultura popular, que não só foi ignorada, que foi até combatida, mas que agora, nesse século XXI, reemerge como sendo a esperança da humanidade e a sobrevivência da espécie, porque faz com que cada brasileiro ou brasileira interpretem tudo num segundo, reinterpretem tudo, absorvendo pensamentos contrários e atingindo o caminho do meio, que é o sonho de Lao Tse, sonho de Buda, sonho de Heráclito, sonho de Aristóteles, esse caminho do meio que também logo em seguida vai ser transformado. É o jogo de cintura, é Garrincha jogando, é o que faz hoje em dia um executivo brasileiro ser esperado ansiosamente. Então os alemães, americanos, com um problema intransponível de economia, e estão esperando quando é que chega o executivo brasileiro. Quando ele chega, ele diz, é só isso? A gente resolve aqui. Ele cria harmonias impensadas pelos outros. Isso tudo é a nossa característica. Inclusive, antes mesmo da importância do Brasil chegar a esse ponto, em qualquer lugar do mundo, quando você via o Brasil jogar futebol, ou a música brasileira, você já detectava, aí tem uma coisa muito diferente. Agora, a diferença se corporifica na própria atitude política e social, como esperança para o mundo todo. Eu posso citar aqui exemplos que iriam longe. Eu estive na inauguração do Carnaval no Pelourinho, quando o ministro Gil ainda era ministro da Cultura, e havia a comissão, o ministro da Cultura da Ucrânia, ali para importar um pedacinho dessa misteriosa alegria
para a Ucrânia, porque lá na Ucrânia os jovens têm muito dinheiro, mas andam tristes. Então precisavam um pouco desse inexplicável e misterioso entusiasmo brasileiro. Isso se repete nas capoeiras que tem no mundo e nas várias outras intervenções como embaixador da Alemanha, fico perguntando para o Gil, qual é o mistério? Isso na Alemanha. Na Alemanha damos dinheiro para os jovens tristes. Aqui o negrinho na rua de bicicleta, rindo, como explica o mistério? Esse momento, no século XXI, em que o Brasil atingiu dimensões planetárias, inclusive por causa da amálgama, como sendo a solução e a única maneira da sobrevivência da espécie. Vários famosos filósofos, escritores já anteviram esse momento do Brasil. Eu poderia citar Rabindranath Tagore, que na minha música com Gil, a música chamada Outros Viram, diz que Rabindranath Tagore, grande filósofo da Índia, diz que a civilização superior do amor nascerá no Brasil. Mas temos várias declarações, o Stefan Zweig com o Brasil, o país do futuro, Mayakovsky, que disse que sabia que tinha um homem feliz no mundo e que ele morava no Brasil. Kierkegaard também escreveu, vários filósofos, mas um dos mais importantes, pelo que representa, é o grande poeta norte-americano Walt Whitman. Ele é muito importante, ele é o maior poeta ufanista dos Estados Unidos. Ele elogia e proclama a majestade dos Estados Unidos e a democracia. Mas ele diz, no entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. Ele já viu isso há muito tempo atrás. Imagine para o maior poeta dos Estados Unidos dizer isso. No entanto, o vértice da humanidade será o Brasil. Quando eu estive com Ariano Suassuna, o genial autor, com que eu compartilho a maior parte das minhas ideias, Ariano Suassuna me lembrou que Jacques Maritain, que é um conservador católico, também disse: o único país em que a liberdade e a justiça poderão aflorar juntas é o Brasil. Todas essas profecias se realizam agora. Elas estavam em toda a nossa literatura, não preciso falar do Oswald de Andrade, em forma de antropofagia, em todos, Castro Alves, toda a nossa música, dos Baiões aos Banda de Pífanos e Caruaru, isso sempre existia. Agora é que se concretiza, por causa das mudanças políticas e históricas do mundo e do Brasil. A religiosidade brasileira já está expressa na expressão Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé. Na minha música, no disco meu com Caetano Veloso, Eu Não Peço Desculpas. Ela vem de um sincretismo contínuo entre as religiões e religiosidades indígenas e os jesuítas. Mesmo os jesuítas vão impregnar o Brasil se sincretizando com os índios. Mais tarde, por causa do Marquês de Pombal, essas missões vão ser destruídas. Não importa, esses influxos de fusões e misturas vão permear nossa alma para sempre. Por exemplo, os judeus. Os judeus, em Lisboa, no Porto, assim, 2.000 judeus estão se convertendo ao catolicismo. Muito bem, eles se convertem ao catolicismo e vêm para cá. Aqui, ele tem uma dupla personalidade, porque ele continua sendo judeu, mas é católico. Então, na missa, ele tem que mostrar que ele é um fervoroso católico. Ele é mais católico do que todos os católicos que estão ali. Mas, à noite, ele acende o candelabro e reza para a sua religião antiga de Israel. Isso vai se combinando como uma outra personalidade, a ponto de termos notícia, por exemplo, um famoso rabino na Amazônia foi enterrado. Hoje tem peregrinações no túmulo dele, como se ele fosse um santo cristão. Essa mistura e, ao mesmo tempo, a capacidade de acumular influências do outro é a característica da nossa religiosidade.
Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé. E a outra frase que eu falo nesse disco, que eu gosto de repetir, é: ou o mundo se brasilifica ou virará nazista. Isso porque o Brasil é a humanidade mais humana do mundo, nessa sua necessidade de país continental, o país continente, de conseguir que uma minoria branca, de portugueses e de outros emigrados, conseguisse conviver com a multidão de escravos e de indígenas numa espécie de pacto de paz. Por exemplo, muitos historiadores europeus vieram me perguntar: mas como é, por que Duque de Caxias não enfrentou os farrapos? Porque os farrapos vinham subindo do Rio Grande do Sul e iam chegar ao Rio de Janeiro. Quando Garibaldi recebe a notícia que estava na hora para ele começar a revolução da unificação da Itália. Então, ele, no meio da coluna dos farrapos, ele vai para a Itália. Ele com os 40 italianos que o cercavam e com a esposa dele. E os farrapos continuam sua marcha triunfal. O Duque de Caxias diz: bom, essa é a hora de eu acabar com a Revolução dos Farrapos. Mas como é que ele vai acabar com a Revolução dos Farrapos? Ele não vai lá com artilharia poderosa, poderia muito bem ter feito isso, teria uma batalha sanguinolenta. Não, ele vai com várias mulas carregadas de ouro e começa a negociar com os farrapos, e acabou a Revolução dos Farrapos, cada um ganha o seu pedaço. Isso que era criticado como venalidade, eu acho que é a maior prova positiva dessa índole de fé e de paz que o Brasil tem. A única guerra em que o Brasil se meteu foi a Guerra do Paraguai, mesmo assim instado pela Inglaterra, né, para a Tríplice Aliança esmagar o Paraguai, que havia atingido um nível de socialismo cristão impressionante. Mas foi a única guerra. O próprio Marechal Rondon, que é o marechal de guerra, diz: matar nunca, morrer se preciso for. Ora, ao mesmo tempo, o próprio exército brasileiro, esse Rondon, ele tombou também a Huasca, que durante muito tempo a Drug Enforcement Agency tentou colocar como psicotrópico, como droga perniciosa. Mas há mais ou menos 5 ou 6 anos, os Estados Unidos e toda a jurisprudência internacional decidiu que a Huasca não faz mal e que é recomendada. Mas imagine, o Marechal Rondon é tão moderno que ele encampa essa droga, positiva ou não, fica a vosso critério, da Huasca, e divide, e cria a seita do vegetal, não é? Ou com canções religiosas. Isso tudo é um ineditismo. Quando eu, há uns 20 anos, 25, estive na Áustria, eu escrevi um artigo para um jornal e o editor furioso disse: eu não vou publicar isso é invenção, isso é calúnia. Isso choca muito aos historiadores estrangeiros que não têm a mínima ideia do que se passa. Então, são os mistérios do Brasil, dessa eterna conciliação, né, que é celebrada em feriados. Metade do ano são feriados para que haja essa conciliação através dos batuques, dos chocalhos, das festas, em que as mensagens são ditas em forma de música. Então, daí o valor dos tambores. Eu diria que a nação começou com os chocalhos indígenas e com os tambores do candomblé. A religiosidade do Brasil, por exemplo, na Umbanda, que é, vamos dizer, uma religião modernista, perto do clássico, da religião clássica do candomblé, a Umbanda absorve o espiritismo e várias características de sincretismo nos lugares em que ela atua. Em São Paulo, devido à grande imigração japonesa, há mais de 30 anos, surgiu um orixá que é um samurai. Isso se estende por toda a nossa história. Por exemplo, eu estive num ponto de cultura do Ministério da Cultura na Amazônia. Era num lugar, numa ilha isolada, no meio daquela maravilha de natureza, e os habitantes de lá, eles tinham uma religião de Umbanda. Eles eram todos de Umbanda e faziam rituais. Os mesmos personagens depois rememoravam retalhos de culturas, de religiosidades indígenas. Então viravam
pássaros da floresta, imitavam o boitatá, já outra religião. E ao mesmo tempo, além disso, tinha uma terceira encarnação, as mesmas pessoas. Elas iam depois para uma missa católica rezada em latim, totalmente misturado com idiomas indígenas, num canto de dissonância, olha que incrível, de Stravinsky, da banda de pífanos de Caruaru, entoando uma missa desse jeito. Imaginem uma mesma população vivenciando 3 religiosidades ao mesmo tempo. As influências vêm de longe. Os protestantes sempre ficaram de olho aqui no Brasil, né? Não é de hoje que temos as seitas evangélicas, mas São Luís, os protestantes ocuparam, os holandeses, aqui o Rio de Janeiro, o Ville-Gagnon, né, que eram os protestantes franceses, e o grande Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau começou a sua história, como lembra bem o grande historiador Eduardo Bueno, o Peninha, encenando, ele anunciou em Olinda lá que ia fazer o boi voar. Então, a imaginação do Maurício. A grande cultura europeia e encarnada por Maurício de Nassau, ela impregnou o Recife e criou Olinda, impregnou toda a história do Brasil. Mesmo ao expulsar os holandeses, nós fizemos essa absorção antropofágica de manter vários elementos dessa grande influência que ele deixou em Pernambuco e por todo o Brasil. Mas onde foi Maurício de Nassau? Ele, expulso daqui, foi fundar Nova York. E, na verdade, o molho de Nova York, a originalidade de Nova York. E hoje, os historiadores acharam pergaminhos há 3 anos reafirmando mais ainda essa importância. O tom de Nova York, que não existe em nenhuma outra cidade dos Estados Unidos, foi dada pela influência desses judeus e dos pernambucanos e dos mestiços e dos negros que com ele foram inventar a ilha de Manhattan. Então, Nova York, na verdade, é fruto da história brasileira. Isso tudo se irradiou sem que se falasse. O Brasil nem, ao contrário, a preocupação oficial do Brasil era ocultar-se, ocultar o Brasil dos outros. Tanto que, na história das navegações, muito antes, os portugueses, já com a informação dos templários, faziam mapas falsos, portulanos falsos, para que as outras nações não descobrissem isso aqui. Tanto que há 3 livros já sobre Cristóvão Colombo, dizendo que ele era um agente da coroa portuguesa para despistar os espanhóis, para eles descobrirem só aquilo lá em cima, como foi que ele chegou. O despiste, o ocultar-se de linguagens, de tribo para tribo, e de pessoas que chegavam aqui, às vezes tinham 2 religiões ao mesmo tempo, como os judeus, que eram católicos, e católicos judeus, ou os outros. Isso é uma permanente da grande alma que tem uma simultaneidade. Foi criada no Brasil, que fabricou a amálgama e que é a esperança do mundo, por isso. Ir ao encontro do outro e absorver tudo, mesmo ideias contrárias, atingindo uma média que seja agradável para todos. Os mistérios do povo brasileiro se refletem muitas vezes na boca dos políticos. Eu vou pegar alguns da antiguidade. Aliomar Balieiro, que era um conservador, na época de Getúlio, ele dizia: o problema do povo brasileiro é que quando nós concedemos a democracia para eles, eles logo querem fazer a Revolução Francesa. Outra frase, que era do ministro da Justiça de Getúlio Vargas, chefe da polícia, portanto, Danton Coelho, lhe dizia: vocês pensam o que vocês pensam, mas quem pensa sou eu. E o próprio Getúlio Dornelles Vargas tem várias frases. Uma delas ele dizia assim: deixa como está para ver como fica. Agora, o mais impressionante é o Benedito Valadares, um grande político mineiro com grande influência. Ele tem uma frase que é a chave do enigma, é a seguinte: na prática a teoria é outra. Vou repetir aí: na prática a teoria é outra. E esse mesmo Benedito Valadares
ele leu um discurso que o secretário dele escreveu. E o secretário escreveu assim: Minas Gerais, celeiro do Brasil, quiçá do mundo. Benedito leu incontinente: Minas Gerais, celeiro do Brasil, cuíca do mundo. Isso é criação tropicalista. Darcy Ribeiro, que pertence a essa época, tem importância colossal como antropólogo. Ele é da amálgama totalmente, da plenitude da amálgama, como o tropicalismo. E ele me contou uma história incrível, que ele, no meio da selva, da floresta amazônica, ele pegou 4 caciques com os quais só ele tinha contato, que nunca tinham tido contato nenhum com a civilização, não conhecia o avião, não conhecia o telefone, nada, nem a FUNAI. E ele teve uma ideia de antropólogo de trazê-los para o Rio de Janeiro para ficarem um tempo no Rio, no apartamento à beira-mar, Copacabana, onde ele morava. Dito e feito, eles vieram de avião, vieram com ele, passaram 2 semanas no Rio de Janeiro, vendo cinema, televisão, rádio e tudo. E no final, antes de retornarem à floresta, o Darcy Ribeiro quis saber o que mais os tinha impressionado. Podia ser a geladeira, o ventilador, podia ser o avião, podia ser... Não, eles apontaram rindo e gargalhando para a praia, logo em frente, perguntando a Darcy quem é que eram aqueles loucos que ficavam ali ao sol o tempo todo e se bronzeando. Para eles, aquilo era a maior loucura do mundo. Incrivelmente indígena, né? Eles achavam aquilo o maior absurdo. Nem o ventilador, nem geladeira, nada tinha interessado, era tudo normal, mas aquilo era uma loucura. Nós tivemos, classicamente conhecidas, 3 migrações de asiáticos que atravessaram o Estreito de Bering e vieram e criaram os índios, tanto dos Estados Unidos, da América Central e daqui do Brasil. Mas hoje, através do DNA, descobriram-se mais 2 migrações, uma australiana e outra africana, na antiguidade do Brasil. Mais ainda, na Serra da Capivara, ia surgir um ser humano autóctone do Brasil, um hominoide. Durante muito tempo, as academias científicas do mundo negaram. Mais de 5 anos atrás, elas confirmaram, tanto que vai ser erguido um museu ali na Serra da Capivara, e alguns querem que seja em Teresina, Piauí. Não, mas tem que ser mesmo na Serra da Capivara. Mas é importante que ia nascer um ser humano brasileiro específico ali na Serra da Capivara. A Amazônia. Nós já sabemos que os relatos antigos de Cabeça de Vaca haviam visto as Amazonas. Muito tempo se caçoou, até que Levi-Strauss disse que há provas de que tinham casas de alvenaria, os nossos índios, e que era uma civilização. Mas recentemente, coisa de 1 ano atrás, os antropólogos ficaram boquiabertos quando os índios no Xingu, Surucucus, os Sucuyucus, mostraram leitos secos de canais que percorriam milhares de quilômetros dentro da selva. E daí a comprovação de que a selva amazônica, a fertilidade e a diversidade da Amazônia não é apenas produto do cerrado, porque era o seguinte: o cerrado é seco, então as plantas têm raízes mais compridas do que a própria flor ou planta. E ao chegarem na Amazônia, com aquela umidade, floresceram e deram a diversidade. Não, metade dessa diversidade foi por causa dos canais artificialmente construídos pelas ancestralidades indígenas e que criaram um jardim na Amazônia. Então, a Amazônia foi construída pelos nossos ancestrais indígenas com canais que percorriam, interligando cada rio com rio. Não é impressionante? Essa história dos nossos índios tem muitos mistérios ainda por se descobrir. Voltando à Amazônia. Bem, descobrem ouro como? No satélite lá em cima, você sabe que onde tem ouro, tem uma espécie de vegetal verde com cor específica. Então, onde ele nasce, lá embaixo, com certeza tem ouro. Então, dos satélites, eles veem qual é
entre 3.000 colorações de verdes, aquela que significa que tem ouro. Então eles vêm de paraquedas primeiro para clarear, depois no meio da selva onde o satélite mostrou que tem aquele verde que mostra jazidas de ouro. Enfim, vêm os cientistas, descem paraquedas para começar a tirar esse ouro, que inclusive vem por avião no meio da selva e para máquinas. Numa dessas vezes, os dois cientistas desceram de paraquedas e caíram no meio de um combate de duas tribos indígenas desconhecidas. Quando eles desceram, parou a batalha e as duas tribos fugiram de novo para a floresta. Isso tudo ainda é a Amazônia hoje, imaginem. Tribos misteriosas que se ocultam e essa descoberta do ouro por satélite. Então é super antiguidade com modernidade, complexidade e, de novo, a amálgama aí, bem amalgamada. A ciência de hoje está fabricando o ser humano do futuro que já começou. A última notícia retumbante é a criação do autorreplicante, que é um ser vivo que vai se autorreplicar. Mais ainda, as descobertas do DNA, pesquisas dos neurônios, tudo isso está num estágio tão avançado que vai produzir em pouquíssimo tempo, como já está prolongando a vida, mais ainda, criar o ser humano sem doenças e com longevidade indefinida, a caminho da conquista da morte e das estrelas. Isso já é um fato que está se concretizando. Por falar nisso, as novas gerações, elas têm essa capacidade de já saber as coisas, porque, de acordo com umas das descobertas no campo dos neurônios, é o seguinte: tem o DNA da mãe e do pai, todas as ancestralidades, mas para passar para a próxima geração as ocorrências da vivência atual do pai e da mãe, seja de perigo ou seja de vitória, para captar isso e para passar para a geração seguinte, os neurônios dão um salto, eles se tornam neurônios saltitantes. Para fotografar, digamos, aquela contradição que é nova em toda essa herança de DNA do pai e da mãe, eles têm que saltar do lugar, dar um pulo dentro do cérebro e cair em outro lugar. Algumas vezes essa operação mata a pessoa, mas é muito raro. Acontece que a transmissão das novidades de geração para geração passam por esses neurônios saltitantes. É por isso que as novas gerações sabem coisas que a gente diz: onde é que eles aprenderam isso? Como é que pode? É provavelmente através desse processo. Nesse campo, por exemplo, teve uma experiência no início da presidência de Fernando Henrique Cardoso. Aí começaram a introduzir aparelhos cibernéticos, internet, em algumas escolas. Eles esperavam um avanço de, sei lá, 30%, 40%. Quando veio o resultado, era menos que 2%. Aí ficaram muito desesperados. O que fizeram? Com uma tentativa assim de absurdo, eles tiraram as professoras. Não que as professoras quisessem mal, mas as professoras, com a maior bondade, davam dicas para as crianças. Mas ao tirarem as professoras e deixarem só as crianças, o rendimento foi para 80%, 90%. O mistério é esse, que as crianças já têm essa informação através dos neurônios saltitantes. Essas são teorias e experiências as mais recentes no campo da ciência. Provavelmente, o futuro da humanidade em breve será regido pelo computador. Aliás, numa entrevista na Millennium, eu vi um dos cientistas que ele tem um aparelho nanotecnológico, quer dizer, quase invisível, inserido nele e na esposa, e tem um computador em casa. Durante o dia ele faz as coisas dele, ela faz as coisas dela. Quando chega em casa, o computador já amenizou os possíveis atritos e conflitos que existiriam. Então já ameniza e eles ficam em paz, em amor familiar. O repórter até perguntou para o cientista: mas não é uma terceira pessoa no casamento? Ele disse: não importa, é que faz um bem total. Agora, isso já está sendo usado para, por exemplo, prisioneiros ou para pessoas com doenças
cerebrais, e o avanço é incomensurável nesse setor. E isso foi predito, foi profetizado pelo Heidegger, o grande filósofo que teve sua fase nazista, depois democrata, mas vamos dizer. E ele diz, inclusive, que a metafísica acabou, que todas as respostas agora, que eram remetidas à metafísica, serão respondidas pela ciência e pela tecnologia. E as respostas vão além de qualquer filosofia a mais absurda ou qualquer poesia mais surrealista. Essa dos neurônios saltitantes e outras descobertas são provas disso. Então, isso numa velocidade muito grande, que só essa amálgama brasileira consegue alcançar essa velocidade. A juventude de hoje do Brasil é impressionante. Através dos pontos de cultura, eu venho trabalhando com o Nelson Jacobino há 5, 6 anos já, visitando vários pontos de cultura, e neles você vê as regiões mais longínquas, através da cibernética, eles têm informação de tudo. E eles têm o maior amor pelo Brasil, mas não é mais um amor xenófobo, nacionalista, fechado. Ao contrário, eles têm a superioridade de ser brasileiro, portanto generoso. Então eles absorvem qualquer novidade sem problema. No Maracatu Estrela de Ouro, o qual eu fiz um disco em Nazaré da Mata, um dos trompetistas estava aproveitando um tema de jazz do Popeye. Aí o Nelson disse, ele falou, é isso mesmo, eu adaptei. Não há preconceito nenhum. As coisas mais impressionantes acontecem. Por exemplo, o maracatu sempre foi uma coisa de homem. Nunca mulher tinha feito maracatu. Pois em Nazaré da Mata, há mais de 15 anos, um grupo feminista criou o maracatu das mulheres, chamada Coração Nazareno. Pois hoje em dia, o Maracatu Estrela Aliança de Ouro se juntou também em aliança com esse Coração Nazareno de maracatu de mulheres. O Brasil, em sua inventividade, ele bate todos os recordes. Basta lembrar que foi a exposição dos nossos índios lá na França, no Rio Sena, e que eles ficaram 6 meses acampados. Então ficavam pescando, ficavam meditando, aquela coisa que chamavam de preguiça, mas que é a meditação do vu-vei, da ação, da não ação. E toda Paris e a França assistiam boquiabertos à vida desses nossos índios ali no Rio Sena. Voltaire foi ver, Jean-Jacques Rousseau. Nós influenciamos diretamente a criação do romantismo e do humanismo democrático e revolucionário da humanidade, através dessa exposição. Continua, o próprio surrealismo foi inspirado daqui. Você tem, mas tudo oculto. O Brasil nunca reivindicou sua importância. Mesma coisa, por exemplo, os norte-americanos inventam uma coisa, antes de inventar já tiram a patente. Aqui o Santos Dumont inventou o avião, porque os irmãos Wright, o aviãozinho deles só dava um pulinho para cá, pulinho para cá. O primeiro dirigível mesmo foi do Santos Dumont. Eles não reconhecem. Foi o Clinton que disse, não, é verdade que ao mesmo tempo que os irmãos Wright inventaram a aviação, o Santos Dumont também. Mentira, Santos Dumont inventou o primeiro dirigível, mas ele, uma característica própria do brasileiro, ele nem ligou nada, ele inventou o relógio de pulso também, mas ele não tirou patente nem nada e ficou por isso mesmo. Mais ainda, um almirante da frota de guerra, da marinha de guerra fluvial, que é enorme, que nós temos rios, ele descobriu que o urucum dos índios era o maior protetor solar. E ele tombou a invenção e deixou para lá. E uma firma internacional logo se apoderou e ganha patentes por causa disso. Isso tudo é inventado aqui, tanto no espírito quanto na matéria. Mais ainda, a própria existência do presidente Barack Obama se deve a uma imaginação poética brasileira. Vinícius de Moraes, o poeta branco mais negro do Brasil, colocou a Grécia Antiga no morro, na escola de samba, e era negra. Bom, esse filme foi assistido pela mãe do Barack Obama. Quando ela viu que a Grécia, que é o sonho de todas as correntes estéticas, como é que era a Grécia naquele tempo? Então, o realismo, o naturalismo, o impressionismo, tudo se baseando como é que era a Grécia. E ele colocou a Grécia sendo negra, sendo a escola de samba, e o próprio Orfeu sendo um cidadão de etnia negra. Quando ela viu aquele filme, ela se transfigurou e 3 dias depois encontrou um filósofo
negro de Quênia, com a qual ele se casou, e por isso que nasceu Barack Obama. Isso é a biografia dele. Nossa criação poética, só podia ser nossa, é que fez com que isso acontecesse. Eu podia me estender aqui em exemplos inumeráveis, mas o tempo aqui é curto para tanta notícia e tanto conteúdo. E voltando ao Brasil e à figura do pescador, né? Dorival Caymmi imortalizou, né, nos cantos. Inclusive tem um canto em que a própria morte parece que é uma ressurreição, que é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar, fez sua cama de noivo no colo de Iemanjá. Sem falar nas jangadas, que loucura é essa? O cara fica em pé, enfrentando tubarões naquela jangada que vai para cá, para lá. E todos os nossos rios eram navegáveis. O Tietê entra terra adentro, dali eles com a piroga, né, aquele barco escavado de um tronco, pegava a piroga no ombro e um pouquinho até o outro rio. Isso quando não tinham canais, como nós vimos na Amazônia. Então a pesca e as frutas eram o paraíso natural da subsistência de nossas populações. Então, o Brasil da pesca não é só no nosso imenso litoral, onde tem petróleo, né, tudo, também no interior, porque nós somos a maior bacia hidrográfica do mundo. Mas do sul a norte, a leste a oeste, os rios se encontram com pouca distância. Então, bastava pegar a canoa no ombro, já ia para o outro rio. No rio Tietê, nós tivemos os canoeiros que transportavam os bandeirantes, mas mesmo isso era por causa da imensidade e fertilidade de peixes que existiam e as frutas. Então, na verdade, não havia muito trabalho, dando grande tempo para o devaneio, né? Que hoje, mais uma vez, norte-americanos descobriram que não é só time is money, tempo é dinheiro. Tempo é tempo para criar amizades, para fazer poesia, para devanear, para sonhar, para ter um tempo para si mesmo, que é o mais importante. Essa sabedoria acompanha o Brasil há muito tempo. Uma das últimas notícias que temos recebido é que, depois de muito debate, os americanos da vanguarda descobriram que eles têm de time is money, tempo é dinheiro, que tempo não é dinheiro. Tempo é tempo para você ter um tempo não só de lazer, de devaneio, inclusive nesse tempo que você tem para você mesmo, ele é importantíssimo para o tempo do trabalho, vai se refletir diretamente. É uma visão anti-estresse. Aliás, esse galope frenético de competição humana, de vencedor e vencedores, de ansiedade para fazer o dinheiro, isso tudo vai dar lugar, quando chegar a consciência do meio ambiente, da ecologia, dando um breque a esse consumo desesperado. E, ao mesmo tempo, esse tempo de devaneio. O trabalho de encenação, teatralização, musicalização, está a cargo do grande amigo meu, genial compositor, músico Oswaldo Montenegro. Aliás, eu tenho a satisfação de, logo quando ele surgiu, ter ficado amigo dele e ser um grande admirador da obra dele. Por tudo, pela sua busca da raiz, reinterpretando, enfim, por toda aquela inteligência e poesia que é Oswaldo Montenegro. E que se reflete, então, com seus atores, atrizes, dançarinos e cantores que vocês estão assistindo, ou vão assistir, e que cada um deles vem de um estado do Brasil. Parece coincidência, mas ao mesmo tempo nada é coincidência. Tudo está escrito nas estrelas e no coração. Somente quem tiver o caos dentro de si poderá dar luz à grande estrela bailarina. Quem é o partido? O partido será que mora nessa casa, nesse apartamento, está dentro desse terno? Não, o partido somos nós, eu, você. Por isso, se você estiver com a resposta certa, de que adianta a sua sabedoria
longe de nós, porque nós poderemos estar errados e você certo. Por favor, não se afaste de nós. Tive sede, tive fome, fiquei nu, fui doente, era estrangeiro. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. E olhai os lírios do campo. Cinza é toda a teoria, mas verde, meu amigo, é a cor da árvore da vida. Eu nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Sempre falo com meu pai. Ele está morto, o que importa? Sempre falo com ele. Mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança, o amor continuará a resplandecer no universo. Foi descoberta o quê? A eternidade. Ela é o ar misturado ao